Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Studio Excel. No dia de hoje vamos aprender a fazer uma análise de dados utilizando trimestres dentro de uma tabela dinâmica. Ou seja, a partir de uma tabela de eixos de data, eu irei converter para trimestre, meses e ano e assim fazer uma análise completa no Excel. Fique conosco, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Então pessoal, estamos aqui na tela do computador, onde nós temos uma tabela básica com alguns eixos que são, digamos, padrões em diversos trabalhos no Excel, que é a coluna de data e a coluna de vendas, ou seja, o faturamento, quantidade de vendas e tal. Eu recebi a seguinte solicitação pelo meu superior: informe o número de vendas por trimestre a partir desse período da data. Então eu preciso primeiro encontrar o trimestre. E para isso eu tenho duas alternativas. Eu tenho através de uma fórmula que eu acabo forçando o trimestre, ou eu posso também criar uma tabela dinâmica informando os trimestres. A nossa primeira maneira, eu deixei um campo preparado aqui para esperar a fórmula para encontrar o trimestre, é através da função. Elas são um acumulado de duas fórmulas, que é a fórmula mês. Ou seja, a minha fórmula mês, ela faz o quê? Ela retorna o mês daquela minha seleção no eixo de data. Então, ao eu selecionando aqui a coluna da data, A4, e dando um Enter, ele vai me retornar qual mês pertence a essa minha data. No nosso caso, é mês de janeiro, é o mês 1. Então, eu vou trazer aqui o mês 1 para toda a minha seleção. Mas, eu preciso do trimestre. Para mim identificar o trimestre nessa situação, eu preciso fazer o quê? Eu preciso identificar o mês que eu estou trazendo e dividi-lo por 3. Então, pegando aqui o mês 1, dividindo por 3, eu já tenho alguns valores aqui em abreviação, mas eu também não tenho o trimestre. Por quê? Porque eu estou com um número que ele não está arredondando, né? Ele está pegando, como a divisão número 1 deu menos que 0,5, ele me trouxe 0. Para isso, então, eu vou inserir uma nova fórmula aqui em cima, que se chama arredondar para cima. E vou informar que eu não quero nenhum dígito, ou seja, eu quero apenas um dígito e ele me arredonda esse valor. Fechando parênteses, eu vou dar um Enter e eu tenho aqui a relação dos trimestres, já dentro da minha tabela. Se eu inserisse um filtro aqui ao lado, eu já conseguiria filtrar os trimestres. Veja só que eu tenho aqui primeiro, segundo e terceiro e quarto trimestre. E eu preciso então, como eu tenho vários anos aqui, eu começo em 2019 e 2023, eu precisaria também fazer uma explosão anual nessa situação. Então eu vou informar aqui, vou inserir uma nova aba e vou inserir o ano. E para buscar o ano é muito simples, utilizo a fórmula ano, funciona na mesma maneira da função mês, fecho parênteses e arrasto até o final. Com esses dados montados, eu já posso criar uma tabela dinâmica que me exemplifica os trimestres sem precisar de uma fórmula, porque o meu objetivo é fazer isso aqui de maneira rápida. Então eu não quero parar para fazer uma fórmula aqui para encontrar o trimestre. Eu quero que o Excel me informe o trimestre a partir da minha data. Então eu vou vir aqui, vou na guia inserir, vou selecionar o meu intervalo de dados e vou utilizar a opção aqui de tabela dinâmica. O Excel vai identificar o intervalo da minha tabela, vai selecionar todo o intervalo e vai me pedir aonde eu desejo inserir a minha tabela dinâmica, que no caso eu vou inserir logo aqui ao lado da tabela para ficar bem visual. Então selecionei aqui na planilha existente aqui embaixo, vou dar um OK e as tabelas dinâmicas então me habilitaram alguns campos aqui ao lado, onde eu tenho a opção dos valores, linhas, colunas e filtros. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou arrastar as minhas vendas, que é o valor total que eu desejo fazer uma análise trimestral. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou inserir a minha coluna de data ou a minha coluna do trimestre que eu identifiquei lá no início. Eu tenho a opção de arrastar o trimestre aqui, como eu também tenho a opção de identificar o trimestre através do eixo da data, que é o que nós vamos fazer através da opção de agrupar. Arrastando aqui nas linhas,
como a minha formatação de data está aqui na frente, ó, toda a minha coluna está formatada como data, a tabela dinâmica ela agrupa de cima para baixo aqui nas linhas, priorizando sempre a parte anual, trimestral e mensal. Basta o quê? Se eu quero deixar o ano aqui, eu deixo ele aqui em cima. Mas se eu quiser a data, por exemplo, por meses, eu arrasto ela por cima e ele fica agrupando. Ó, veja que ele agrupou algumas informações. Nesse caso, como eu quero o trimestre, eu vou remover a opção de data e também remover a opção de ano, tendo aqui a informação do trimestre 1, 2, 3 e 4. Para mim separar por ano, como eu já fiz aqui uma fórmula onde eu identifiquei os anos, o Excel mesmo, ele me identificou, ele me ofereceu um campinho aqui de anos. Então eu não precisaria ter feito aquela fórmula anual lá na frente, mas com o uso da tabela dinâmica, eu posso fazer diretamente através aqui do campo que o Excel me ofereceu. E assim eu tenho a visão dos trimestres detalhadas, ano a ano, de maneira automática. Se eu alimentar a minha planilha base de dados, desde que ela esteja dentro da seleção, ele vai se atualizar os valores aqui. E eu tenho uma segunda alternativa que eu acho muito interessante, que é a função agrupar, que é para casos onde eu estiver com a data formatada em meses. Então eu vou deixar ela aqui formatada em meses. Eu seleciono esse meu intervalo dos meses e através da análise de tabela dinâmica, eu tenho aqui essa ferramenta agrupar, onde ela realiza um agrupamento de seleção, que nada mais é do que aquilo que a gente fez manual aqui ao lado. Então eu venho aqui, agrupar seleção, e ele me oferece vários intervalos aqui, várias alternativas para mim agrupar, como segundos, minutos, horas, dias, meses, trimestres e anos. Então, note que ele está selecionando aqui pré-definido em azul meses, trimestres e anos, que quando eu arrastei a data aqui nas linhas, ele trouxe exatamente isso, priorizando sempre os anos. Mas eu não quero, então eu vou desflegar aqui, ó, vou deixar apenas os trimestres. Eu quero que esse meu intervalo seja convertido em trimestre. Dou um OK e ele me automaticamente traz a opção aqui dentro da minha tabela. Trouxe trimestres, soma de vendas totais e apagou a minha opção dos anos aqui. Veja que antes, como eu estava formatado em data e eu não tinha ocultado aquelas alternativas ali, o Excel estava me oferecendo os anos. Mas quando eu desflego eles aqui, eles acabam sumindo. Ó. Vejam que eu liberei ele novamente e eu consigo jogar ele aqui ao lado. Ó. Mas foi porque eu forcei que aquela análise de dados de anos esteja disponível para mim e o Excel faça essa conversão de data para anos, meses ou trimestres. O que é muito importante, né, quando a gente tem um longo período para analisar, para evitar que se repita meses de janeiro mais de uma vez, mês de fevereiro, e atrapalhe a nossa análise trimestral. E sendo assim, com a nossa análise trimestral concluída, eu poderia agora fazer o que? Eu poderia criar um gráfico aqui, pode ser um gráfico de colunas empilhadas mesmo, como eu tenho alguns eixos já idênticos, né? Como primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. E também a opção dos anos, eu posso agrupar e fazer uma análise. Ó. Vejam que na minha análise, o terceiro trimestre é o meu pior mês em relação ao primeiro trimestre e quarto trimestre. Isso é uma análise anual, né? A gente consegue identificar diversos padrões por longos períodos dentro do Excel com a tabela dinâmica. E a partir disso, então, essas análises podem ser enviadas aos relatórios, você pode fazer filtros também direto na base de dados, como a gente fez com fórmulas, né? Identificou o trimestre, identificou o ano dentro da base de dados, acaba facilitando para quem vai receber esse trabalho, porque eu posso muito bem pegar agora, salvar esse arquivo e fazer o envio para algum colega, também complementar com a análise dele. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima.